Olá, meninos do quinto período, disciplina de hematologia do Unicet. Então, passando aqui para a gente fazer um pequeno lembrete dos assuntos sobre a nossa avaliação integrada, tá? Então, a gente tem poucos assuntos, né, para revisar para avaliação integrada, mas são assuntos muito importantes dentro da hematologia e principalmente importante dentro do que a gente viu nesse período e do que pode ser cobrado durante a vida acadêmica de vocês, tanto pensando em provas de residência, pensando em ENAMED e pensando também em como esse paciente vai aparecer para vocês aí como paciente mesmo. Então a gente tem três temas, tá? Começando aí com anemia falciforme, né? Que é um tema muito prevalente. A gente viu muito isso desde lá na nossa avaliação do hemograma, mas também a própria doença falciforme em si. Então é de extrema importância que vocês saibam avaliar o hemograma de um paciente com anemia falciforme, saibam reconhecer as principais síndromes clínicas, né, os principais eventos agudos que esse paciente, porventura, possa ter, né? E aí a importância de saber da fisiopatologia da doença, né? Porque se você entende a fisiopatologia da doença falciforme, você consegue entender o que é que está acontecendo com essa hemácia e levando uma crise vasoclusiva aguda, um sequestro esplênico, uma síndrome torácica aguda, um AVC. E a gente consegue avaliar esse paciente a partir da fisiopatologia dessa doença, né? E claro, entender ali o que a gente faz num primeiro momento para esse paciente, tá? Principalmente pensando, quando é que eu vou transfundir ou não esse paciente, né? Vem aí o nosso, linkando aí com o nosso outro assunto, né? Então, quando é que a gente transfunde o paciente com anemia falciforme, né? Então, saber os critérios de transfusão, né? E aí vem aquela história, quais são os tipos de transfusões que a gente tem? O que a gente consegue fazer? Então, a gente tem concentrado de hemácias, a gente tem concentrado de plaquetas, a gente tem plasma fresco congelado. Quando é que eu uso cada um desses? Quais são as indicações de eu fazer cada um desses? Qual é o componente de cada um e o que a gente faz, o que é que tem em cada um e como é que a gente vai transfundir esses pacientes? Quais são as indicações de transfusões desses pacientes? E os subtipos também, né? A gente falou, né? Hemácias filtradas, hemácias fenotipadas, hemácias irradiadas, né? E lembra também do não transfundir, né? Que vem o conceito do PBM, né? Que a gente falou em sala de aula, são conceitos para a gente, somente nos cirúrgicos, né? A gente não transfundir, mas tentar otimizar aí esse paciente para que ele não precise de uma transfusão, tá? E finalmente as anemias carenciais, né? Anemia ferropriva, anemia megaloblástica, os hemogramas dessas duas doenças são anemias carenciais, mas têm hemogramas bem diferentes, né? Então, entender esses hemogramas, entender os diagnósticos diferenciais, né, dessas doenças, né? E, claro, vendo as manifestações clínicas, como esse hemograma se comporta e também pensando no tratamento, né? Como é que a gente trata esses pacientes, né? Então, quando é que eu preciso reavaliar esse paciente para saber se ele respondeu ou não ao tratamento, tá? Então, nossa prova está muito tranquila, tá? A gente está muito dentro do que a gente viu em sala de aula, não tem nada de outro mundo. Eu acredito que vocês vão se dar bem, né? A gente tem uma maioria da turma que presta bastante atenção nas nossas aulas, entende basicamente o que a gente quer dizer, os pontos principais, mas realmente a gente exige nessas provas que você tenha uma boa bagagem, tá? Então, o que a gente espera nesse momento é que durante esse período você tenha se preparado bem nas nossas aulas, né? E, consequentemente, se você se preparou bem, a tendência é que você vai se dar muito bem na prova, tá? Então, boa prova a todos, respondam muito com calma, não tem nada de pegadinha, tá? Acho que nossa ideia é realmente que vocês tenham esse crescimento do raciocínio clínico, né? De ler um caso clínico, entender o que é que esse caso clínico pede, entender quais são a chamada de ação daquele caso clínico, para que vocês consigam responder de forma adequada. Tá? Então é isso que a gente pede, atenção e lembre, interpretação de texto. A gente, interpretação de texto também faz parte do que a gente espera ao vocês responderem essas questões, tá bom? Pois um abraço e boa prova para todo mundo.